Pronto. Então, a nossa mesa de hoje tem a temática gamificação e RPG na educação. Em uma mesa aberta, então, cada convidado iniciará sua fala, apresentando sua relação com a temática da gamificação e dos jogos de RPG no meio educacional, falando sobre possibilidades e vantagens da exploração destes em sala de aula, assim como também discutir o seu caráter lúdico e como pode ser um aliado no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Apresentando, então, o palestrante Saulo, né, estudante de jogos digitais na Universidade Fevale, joga e cria material próprio de RPG desde os 12 anos de idade. O Francisco, né, estudante também de jogos digitais na Fevale, e amante de RPG sobre animais, investigação e terror. E a Francine, então, nossa terceira palestrante da noite, turismóloga, historiadora pela Universidade Fevale, com pesquisa na área de gamificação, história do Egito Antigo e educação. Então, gostaria de passar a palavra, não sei se gostaria de falar alguma coisa, professor, senão a gente já passa... Eu só quero, Bruno, dar boas-vindas para o Saulo, para o Francisco e para a Francine, que é sempre bom revê-la, parabenizar vocês pela atividade, porque é sempre bom esse diálogo interdisciplinar aí, porque sempre colabora com a educação. Então, depois eu vou tentar dar uma mediada, mas eu sei que a mesa vai ser de boa qualidade, certo? Valeu, obrigado, Bruno, aí. Boa noite, pessoal. Então tá. É bem nesse propósito, galera. Vocês podem ir comentando no bate-papo aí ao lado. No decorrer, os palestrantes vão falando no meio de suas falas. E no final também a gente vai abrir, tá? Não se preocupem, que daí quem quiser ligar o seu microfone no final, ficar mais à vontade para fazer alguma colocação. Podemos começar contigo, Fran? Podemos, sim. Uhum. Então tá bom. Bom, pode falar? Boa noite, então, a todos. Eu agradeço a presença, então, ao pessoal do DA, das licenciaturas, né? Professor Perla, sempre um prazer te ver. E eu ainda estou com o teu livro, Perla, eu já vou te devolver. Bom, a última pesquisa que eu tive foi meu TCC, e eu desenvolvi baseado em um jogo específico que reúne a questão de gamificação e quais os princípios, quais as possibilidades do uso desse jogo em sala de aula, né, nas aulas de história. Então, o título para essa conversa nossa, né, fica Gamificação e as aulas de história. Mas, afinal, o que vem a ser gamificação, né? Assim como o conceito de jogo, a gamificação ela não tem um conceito que explore todos os sentidos que se possa ter, né, da palavra. Então, mas o que a gente pode trazer é que é como a aplicação dos jogos, os elementos, as dinâmicas e as técnicas do jogo usado fora do contexto do jogo. Então, a gamificação ela pode existir na área da saúde, no design, em qualquer área afim que utilize a gamificação, os processos de criação e aplicação de um jogo e o mecanismo do jogo em outro que não venha a ser exatamente um jogo, né? Os meninos talvez depois vão explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a gamificação, então, no âmbito da educação, ela é vista como uma metodologia ativa de aprendizagem. E o que vem a ser, então, isso, né? É quando a gente pensa as reformulações das práticas de sala de aula e o desenvolvimento de estratégias que visam um aprendizado mais interativo, mais dinâmico, e principalmente com o aluno tendo significação daquilo que ele aprende, né? E ligando as situações reais. Porque às vezes a gente fala assim, que nem o meu assunto foi Egito Antigo. É um assunto temporalmente muito distante da gente. Mas através de um jogo, que foi o caso do Faraó, né? Que é o jogo que eu utilizei, a gente consegue aproximar aquele passado tão distante, né? De 3.000, 4.000 anos atrás, para o presente, né? Dentro da nossa realidade de agora. E nisso, os alunos têm a possibilidade de serem atuantes no próprio conhecimento deles, na produção do próprio conhecimento deles, né? Sendo protagonistas do seu aprendizado. Então, eu usei o jogo Faraó justamente por isso, porque para mim ele foi um bom exemplo. Eu conheci ele lá em 99, quando ele foi lançado pela Impressions Games para o Windows. Eu tinha 12 anos. A minha tia conseguiu o CD dele para mim, ele funcionava só em CD. Eu tinha que toda vez que jogar colocar o CDzinho dele lá.
e ele representa uma idealização do que é o Egito Antigo, né? Que é a nossa visão sobre o Egito hoje, ela é muito ligada a filmes, a outros jogos, e essas visões elas foram muito trazidas nesse jogo que é o Faraó. O Faraó ele é de característica de jogo de estratégia. Na época achavam que ele era meio de simulação porque ele forma cidades, né? A gente monta cidades do Egito Antigo, de acordo com a própria visão deles e dos seus desenvolvedores, né? Mas quando eu falo assim de idealização do fenômeno Egito Antigo, eu quero dizer assim, a gente tem várias ideias que são fixas, né? Sobre a questão do mistério, do fascínio que o próprio assunto traz, né? As múmias, as pirâmides. As pirâmides foram feitas por extraterrestres. Não, né, gente? Na prática, a gente acaba vendo dentro da história como as coisas acontecem. E o jogo ele mostra muito como as construções eram feitas. E muita coisa realmente me parece baseada em trabalho de historiadores, né? Que a gente tem que pensar que um jogo ele pode ser também uma visão do entretenimento, né? Trazer entretenimento dentro da história. Mas nem sempre ele vai ter esse foco, né? Não é obrigado a ter esse foco. Então, quando eu coloco ali Egiptomania, é justamente isso. Quando a gente tem um fascínio. Tem uma autora, a Bacchus, que ela fala sobre isso, o fascínio sobre a questão do Egito Antigo, né? Sobre os faraós, sobre as múmias, sobre os deuses, sobre os símbolos, né, que o Egito Antigo traz do passado para a nossa atualidade, né? E eurocentrismo e orientalismo, eles têm a ver com a visão que nós temos dessa visão mais distante do que é oriental, né? O oriental, ele se contrapõe ao que nós somos, né? Ao que nós somos ocidente. E lida muito com a questão de temporalidade também, né? Quando a gente usa o faraó como ferramenta na sala de aula, a gente mexe com a temporalidade no sentido que, por exemplo, ali na imagem que vocês veem é o jogo Faraó, mas ele tinha extensão que era o Cleópatra. E o Cleópatra, quando a gente for parar para pensar, ela, a personagem da história, ela está muito mais perto de nós do que perto do início da civilização, entende? A civilização iniciou entre 3.500 a.C. e nós estamos nos anos 2021, né? Então ela está mais perto de nós, porque ela é do menos 30, né, vamos dizer assim, dos 30 antes de Cristo, então ela está mais perto de nós do que do início da civilização do qual ela faz parte, né? O jogo e a questão da contextualização histórica. Tem um autor, que é o Pinsky, ele fala uma coisa que é bem bacana quando a gente pensa de Egito, né? Falar do Egito como um todo é uma temeridade. Estabelecem-se generalizações perigosas, correm-se séculos como se fossem dias e fica-se mais com estereótipos do que visão crítica. A gente tem uma ideia muito cristalizada, muito fechada da ideia da cultura egípcia, né? Como se esses 3.000 anos, 3.000 e poucos anos de cultura tivessem sido absolutamente iguais e não tivesse nada de acontecido no meio do período que interferisse na língua ou na religião, ou que todos os deuses fossem cultuados todo o tempo, né? Na prática, e dentro dos estudos arqueólogos e dos egiptólogos, a gente observa que não. Então, a questão cronológica, né? Eles têm uma ideia de cronologia muito diferente da gente. Uma parte da civilização acreditava que os anos iam se mudando, por exemplo, o faraó, a entrada do faraó era um marco de entrada de começo de ano, entende? Então tal faraó começou, então a partir disso contamos o ano. Mas também tem o calendário das colheitas. Isso a gente vai ver mais para frente, porque tem toda a questão, o jogo ele usa a nossa cronologia, que para eles lá no Antigo Egito não faz sentido, né? E a questão dos estereótipos. Aqui eu uso uma imagem do jogo, tá? Que eu capturei, fiz captura de tela do jogo, que mostra ali cavalos, né? Mostra uma biga. Só que isso é muito reproduzido na cultura sobre Egito. Só que a questão dos cavalos, da biga, isso é do Império Romano forte. Os cavalos vieram bem tardiamente no Império Egípcio. Eles vieram inclusive, com o domínio de um outro povo. Esse povo dominou e eles domesticavam cavalos e eles trouxeram. E não foi criado no exército, entende? O exército, tipicamente, do Egito Antigo era a infantaria. Né? Então, a figura do próprio faraó também, a ideia de que ele era um deus, né? A ideia de que as coisas aconteciam, não haviam disputas, que o governo sempre funcionava de uma mesma forma, não. Teve muitas disputas internas e externas. Isso fica um pouco claro no jogo, porque o Egito teve um período de unificação. Antes eles eram vários grupinhos, várias comunidades, não chamo de tribos, porque eles usam o termo grego nomos,
que em egípcio era Spat. E esses grupos, cada um tinha seus próprios governantes, suas próprias organizações, né? E esses grupos, eles foram unificados entre Alto e Baixo Egito. E esse processo de unificação, ele não foi assim tão pacífico, né? Então, às vezes, tinham 2 faraós ao mesmo tempo, aconteceu. Então, havia disputas internas e, na verdade, a tentativa de domínio externo também, dos povos circunvizinhos, por assim dizer, né? Então, a questão da contextualização geográfica que o jogo traz, ela é muito importante. O jogo ele funciona da seguinte forma: você escolhe uma família, tem lá uma tabela de famílias que coincide com muitos termos que são realmente do Egito, e você escolhe uma família e você vai percorrendo a cronologia, né? Que é o período arcaico, o período pré-dinástico, o período novo, o novo império, e assim por diante. Então, à esquerda da tela aqui, apresenta uma família e vai dando indicação de como funciona, quais as coisas que foram mais importantes dentro desse tempo. E a imagem à direita é o mapa geral do jogo. Ele mostra basicamente as relações das cidades egípcias que você vai construindo, né? Porque o foco do jogo é construir cidades egípcias baseadas em objetivos específicos, né? Que venham a atender os períodos e a questão da contextualização histórica que o jogo passa. A contextualização ela nem sempre está muito dentro do que é o real, mas eu acho que já é válido até para discussão. Até essas coisas assim são muito importantes quando a gente traz para a sala de aula, para os alunos também poderem ser críticos dentro do que eles leem. Porque o jogo, como uma fonte histórica, a gente tem que ter um olhar crítico sobre essa fonte histórica, né? E até a própria ideia, assim, daí seguindo, né? A questão da contextualização geográfica é muito importante, que a gente tem que colocar o Egito dentro da África. As pessoas, às vezes, não têm essa concepção de que a civilização egípcia, ela fez parte do continente africano, né? Ela faz parte do continente africano. Tem a questão do povoamento gradativo que eu coloco ali, que significa assim, o Egito ali, a cena que aparece à direita para vocês no mapa ali, mostra o delta, que é um lugar bem pantanoso no Egito, que é bem ao norte, perto do mar Mediterrâneo. E ele tem um vínculo direto com o Sinai, que é o Oriente Médio ali, né? Então, o Egito, desde a antiguidade, é um lugar de muita passagem de vários povos, né? Tanto os que vinham debaixo do Saara, quanto os que vinham na lateral também. Então, era um lugar de passagem, provavelmente tinha sido um lugar de grande diversidade cultural, né? Então, o povoamento desses lugares, ele não foi assim de uma hora para outra e massivo. Ele foi gradativo, né? Esses nomos que eu falei para vocês, eles foram se formando aos poucos. No jogo, isso não fica muito bem claro. Mas é importante também que, às vezes, os desenvolvedores eles querem partir logo para o que interessa, vamos dizer assim, que é a civilização em si, funcionando e unificada, né? A discussão sobre o fenótipo dos antigos egípcios, né? Tem uma discussão tanto quanto importante quanto a questão da África, a questão do fenótipo do Egito, a aparência física, né, dos habitantes do Egito Antigo. Se eles eram brancos, se eles eram negros. É uma discussão que existe até hoje e provavelmente a gente nunca vai chegar a um consenso absoluto, né? Mas é importante que a gente traga essa discussão, porque é uma discussão que é nossa também, né? Aqui do Brasil atual, para os alunos. A gente trazer para a realidade deles essa discussão sobre o fenótipo, porque tu pensa, a questão da miscigenação no Brasil é uma coisa que a gente discute e a gente também nunca chega a um consenso, mas é importante que essa discussão aconteça sempre. No jogo, ele lida com vários... conforme você vai construindo as cidades, você tem um fundo monetário que o jogo usa como Deben no nome. Só que o Deben, para o Egito Antigo, era como se fosse uma medida de ouro. As moedas em si, ou o dinheiro, ele não existia. Existiu apenas em um momento que um faraó específico ele fez uma moeda para pagar mercenários do exército grego. Apenas nisso. O Egito ele funcionava na base da troca mesmo, do escambo que a gente chama popularmente, né? Mas é interessante que a gente traga, né? O jogo ele traz vários elementos da economia que são muito interessantes. Por exemplo, o extrativismo mineral, a cerâmica, a agricultura. E daí aqui eu trago para vocês também a questão do Nilo. O Nilo era uma fonte de pesca. Então, tudo isso faz parte da questão econômica e o jogo retrata muito bem. Né? Então, falando então do Nilo. O Nilo
a gente tem sempre aquela frase, a gente vê em vários livros didáticos, em vários lugares por aí, que falam que o Egito é a dádiva do Nilo, né? Como se o Nilo fosse a única forma de significar a existência do Egito, e na verdade a gente não tem, isso não é uma realidade, né? Isso é um discurso. O que a gente pode associar, então, que o Rio Nilo é muito importante na história egípcia, mas que a organização, a questão da força de trabalho e o formato de governo, eles foram fundamentais. Porque nós temos ali, ó, eu tenho um nomezinho que aparece aqui embaixo dessas duas imagens que mostra ali felás trabalhando nas construções e nas colheitas. Os felás eram os camponeses, era eles a base do trabalho. Então eles trabalhavam quando acontecia a cheia do Nilo, e esse também aparece muito bem documentado no jogo. Quando aparece a cheia do Nilo, que a água toma conta do Vale Fértil ali, né, da questão da plantação, esses camponeses, eles viram construtores, os felás, viram construtores, que ali à direita ali é uma mastaba. No jogo você constrói vários monumentos de acordo com a cidade, de acordo com o tempo e de acordo com o contexto. À esquerda, então, são fazendas de plantação de linho e de cevada, se eu não me engano, cevada. E daí tem toda a estrutura ali que a gente precisa, né? As casas dos camponeses, as estruturas dos camponeses para que eles venham trabalhar, o celeiro, tudo isso, como o jogo de estratégia que ele é, né? Você tem que estar dando conta de várias coisas ao mesmo tempo. Estrutura administrativa, a questão religiosa também, porque se o Deus não está feliz, ele pode interferir no jogo, ele pode deixar colheitas, pode queimar lugares postos de armazenamento e assim por diante. Então eu trouxe ali bem à direita para vocês o deus Hapi, que é o deus que representa o rio Nilo, que é a força do rio Nilo, né? E o calendário egípcio, ali como fala em contextualização temporal, o calendário egípcio ele é muito ligado nas forças do rio Nilo na questão da plantação, nas estações do ano que para o Egito são um pouco diferentes, né? Então a questão da religião também ela é bem tratada, como eu trouxe para vocês no jogo. Tá? Queria poder trazer um pedacinho do jogo em tela, compartilhar a tela para vocês, porque ele é muito legal. Ele é do fim dos anos 90, ele não é muito bom graficamente, e ele não é 3D, ele é naquele formato isométrico, que daí eles botam o plano da câmera um pouquinho diferente, para tornar aquele 2D um pouquinho melhor, um pouquinho mais próximo do 3D, né? Mas então, voltando à questão da religião, o jogo ele usa 5 deuses, que são os deuses que estão representados ali, que é o deus Ra, o deus Ptah, o deus Osíris, a deusa Bastet e o deus Set. Eles aparecem com frequência nas cidades, toda cidade tem pelo menos um, e isso é importante a gente citar, porque assim como no jogo, nas cidades egípcias do passado, eles não cultuavam todos os deuses. Às vezes um deus era patrono por um tempo naquela cidade, e isso vai muito de acordo não só com a cidade, com o tempo, mas também com o espaço. As duas variáveis são muito importantes. Tal deus, o deus Rafa é muito cultuado em Tebas, então ele foi cultuado em Tebas, mas de quanto a quanto? É bem mais complexo do que a gente imagina. A gente vê o panteão inteiro dos deuses e acha que tudo está servindo, né? Mas não é bem assim. Mas então, quando a gente está lidando em sala de aula com o jogo, é muito importante que a gente entenda como funciona a religião, pelo menos o básico, né? Pelo menos os conceitos. Então, a religião egípcia ela é uma religião politeísta, que ela acredita em vários deuses, então ela não é monoteísta, ela foi monoteísta apenas num pequeno período, de alguns anos, mas dentro do geral da história, ela foi politeísta. E ela tinha 3 características que estão marcadas com cores diferentes ali, que é a zoomórfica, que significa que o deus, então, ele tinha forma de animal, como o boi Apis, que aparece ali. Antropomórfica, que significa, então, que esse deus tinha forma humana. O deus Ptah, ele tem a forma humana de uma múmia, mas é uma forma humana. E o deus Osíris, ele também tem a forma humana. E antropozoomórfica é quando o deus ele tem tanto a visão de animal quanto de homem, né? Por exemplo, o deus Set, ele tem o corpo de um homem com a cabeça de um chacal. A deusa Bastet é a deusa com corpo humano, mas cabeça de gato. E o deus Ra é o deus com corpo de homem, mas com cabeça de falcão, né? Então aqui eu trouxe ao lado um templo que é representado no jogo, que é o templo de Osíris, tá?
Os deuses nos jogos eles interferem. O deus Ra, ele é um deus que ajuda na questão de reputação das cidades. Conforme você vai construindo as cidades, elas vão uma interferindo e ajudando, ou precisando de ajuda uma da outra. E daí o deus Ra, ele interfere nessa questão de reputação dentro do reino, porque se a tua reputação dentro do reino chega a 0, o exército do faraó te ataca e acabou o jogo, tu tem que reconstruir a cidade. O deus Ptah, ele é o deus ligado à questão de produção industrial e produção artística. E na realidade também essa era bem perto da função religiosa dele, assim por dizer. O deus Osíris, no jogo, ele é apenas o deus da agricultura. Na questão egípcia, ele foi primeiro o deus da agricultura, e depois da morte dele, que foi o mito da criação, ele se tornou o deus do submundo, né, que fazia o julgamento das almas depois que as pessoas morriam. A deusa Bastet era a deusa gata, a deusa da família, que protegia os lares egípcios, e o deus Sete era o deus da guerra, deus da matança. E eles representam essas funções também dentro do jogo. A deusa Bastet ela é muito importante porque dentro do jogo também a qualidade das casas, o acesso da casa, a religião, a comida, a potes e a coisas de outros reinos, ela é muito importante. Isso aumenta a qualificação da casa, vamos dizer assim, e cabe mais habitantes, né? Então a população aumenta também. Aqui, como eu falei para vocês, o templo de Osíris representado no jogo. Então, dentro de tudo isso que eu falei para vocês... Isso mesmo. Isso mesmo. O Francisco colocou aqui no chat que a deusa egípcia interferia realmente, a deusa Basta interferia, porque o gato em si ele era visto como um animal sagrado, né? Isso mesmo. Daí tem a ver com a zoomorfia, né? Um pouquinho disso também. Eles eram, vamos dizer assim, a visão do deus, né? Então, é por isso que tem tantas tumbas que tem gatos mumificados encontrados, né? Vários animais desses, por exemplo, a deusa Sekhmet, que é a deusa leoa, tem vários pequenos filhotes de leão que foram encontrados mumificados, né? Vários animais são encontrados mumificados. O boi Apis, que era um boi real de uma festa egípcia, que era o festival de Opet, quando ele morria, esse boi ele era mumificado também, ele ficava no túmulo do faraó, no caso que aconteceu o festival, né? Então, dentro das possibilidades do jogo na sala de aula, né? Quando a gente lida com um jogo numa aula de história especificamente, a gente tem que imaginar ele como um jogo e como uma fonte histórica, né? Que ele representa o seu tempo, né? O fim dos anos 90, e ele está buscando representar o passado, né? No caso do Egito Antigo. A gente tem que entender também o contexto de desenvolvimento do jogo, né? Quais são as experiências ou as fontes que embasaram a produção, né? O jogo Faraó ele é feito por vários, as pessoas que idealizaram ele são ilustradores que têm a ver com a temática histórica. Todos eles têm alguma relação. Eu não lembro o nome deles agora. Eu usei na minha pesquisa, não lembro o nome deles agora. Mas todos eles têm relação com a questão e eles fizeram também o jogo que é bem famoso, que é o César. Eles fizeram o César 4. Então tem toda já uma relação com o jogo de estratégia baseado em história antiga, né? Então é muito importante, quando a gente vai analisar o jogo em sala de aula, que a gente traga, então, qual é o contexto do jogo, né? Como ele foi formado, quais são as intencionalidades dessas pessoas que fizeram o jogo também. Então, para nós, na aula de história, o conteúdo do Egito, que é o que o jogo permeia, né? Ele aparece no 6º ano, e isso aparece para nós como unidade temáticas, objetivos e habilidades, né? Então, tem várias questões que a gente precisa trazer que estão pautadas na BNCC. O meu TCC, quando eu lidei com ele, eu fiz toda essa questão de ligação dele, amarração dele com a BNCC, porque é o foco, né? Quais são as possibilidades que a gente pode utilizar o jogo? O jogo Faraó, então, eu não falei para vocês antes, ele tem um vídeo que é um vídeo introdutório. Antes de você entrar em todas as páginas todas as partes de entrada do jogo, ele tem um vídeo que é bem curtinho e sintetiza um pouco da ideia que nós temos sobre o Egito, trazendo várias informações sobre Faraó, sobre vida após a morte, sobre exército. Então, esse vídeo ele é muito interessante, que a gente utiliza ele, por exemplo, numa mobilização. Mobilização para a gente na licenciatura é quando a gente vai iniciar a aula e a gente busca iniciar uma temática, ou a aula, ou qualquer situação dentro do nosso planejamento, de uma forma que seja atrativa para o aluno, que engaje ele no que ele vai vir a aprender, né?
Outra coisa que é muito importante que a gente pode fazer a partir do jogo é a questão da africanização do Egito, né? Quando a gente estuda Egito, a gente nem sempre consegue contextualizar geograficamente do jeito que a gente gosta, e isso é muito importante, que a gente coloque o Egito no lugar dele, que é o norte da África, como os outros países, como Marrocos, como a Líbia, assim por diante, né? Do nosso atual tempo, né? Mas no passado, geograficamente falando, isso não muda, né? O que eu coloco aqui também, um questionável de variáveis, é interessante quando a gente lida com o jogo, que os alunos saibam antes o que eles podem, o que eles trazem de conhecimento prévio, né? Vamos fazer lá um questionário sobre qual informação você tem sobre o Rio Nilo, o que você sabe sobre tal assunto. Francisco, ele tem influência, sim. Na verdade, ele é bem como eu falei, tá? O Egito atual, ele funciona numa lógica um pouco diferente do antigo, né? Mas sim, ele tem muita influência, porque ele é justamente um corredor de passagem entre África e Oriente Médio. Mas muitas das ideias que nós temos de Oriente Médio e de Egito, elas são muito balizadas naquilo que a gente chama lá de eurocentrismo e orientalismo, que a gente vê o outro muito como diferente, às vezes primitivo, às vezes meio bárbaro, né? E, na verdade, na prática, é muito mais complexo do que a gente consegue observar a partir da nossa cultura, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados. É isso aí, Francisco. Mas tá certo. Então, como eu falava do questionável de variáveis, é muito importante a gente saber quais são os conhecimentos prévios dos alunos. Saber o que eles já sabem. Porque, pensa, eu tenho mais ou menos, eu já passei dos 30. Então, quando eu era adolescente e pequena, eu era muito fissurada naqueles filmes A Múmia, O Retorno da Múmia. E esses filmes foram baseados em filmes ainda mais antigos. Por exemplo, o Cleópatra com a Elizabeth Taylor, ele foi muito marcante. Para nós, a gente já nem sabe mais dele agora. Mas ele foi muito marcante para tudo que foi desenvolvido de cultura do entretenimento depois. Né? Então, a ideia de maldição, essas ideias todas que os filmes retratam, é importante, como professores de história, que a gente saiba o que está vindo para os nossos alunos e o que a gente vai ter que desmistificar ou trabalhar com esses estereótipos, né, para tentar eliminar o máximo possível. Outra coisa que é muito importante e que a gente pode fazer a partir do jogo, é uma possibilidade, é a questão da pesquisa orientada. Quando você vem com um jogo, você pode fazer um trabalho em grupo a partir desse jogo e que os alunos, então, pontuem, tá? O Rio Nilo aparece ali. Daí eles trazem informações de outros lugares, fazem pesquisa a partir de outros pontos baseados nisso. Né? A gente vem com um roteiro de questões. Por exemplo, estamos falando sobre os deuses, né? Tá bom, então eles vêm com as informações lá, eles pesquisam, vão em outras áreas, livros, revistas, recortes, e eles produzem o próprio material para explicar a relação do jogo que eles vão ver e a relação com que as pesquisas e a coisa na prática como funciona, né? Não só na visão do jogo, na parte lúdica, né? E os alunos construindo material e explorando o jogo de preferência, né? O jogo agora, ele tem essa característica difícil, que eu comecei a jogar ele em CD, né? Mas agora ele está disponível na Steam bem tranquilamente. Ele tá até barato, né? Ele tá na faixa dos R$30. E ele tá completo e tá em português. E essa foi uma das questões. Quando eu comecei a jogar lá, eu comecei a apaixonar por Egito por ele. E ele era todo em inglês. E eu tinha 12 anos. E naquela época o inglês ele não era tão comum em aula, assim, e não era tão comum os cursos de inglês há uns 20 e poucos anos atrás, né? Então eu tive que aprender muito de inglês para poder entender o jogo. E, na verdade, o jogo ele vem me trazendo esses questionamentos, né? Para me procurar fora. Tá, mas será que é real? Será que é assim que funcionava? Então, essas coisas, assim, é muito importante. Isso, no meu TCC, eu usei um exemplo que eu acho muito importante. A sala de aula ela não pode estar distante da realidade do aluno. E eu usei o exemplo do Age of Empires, que é um jogo que eu jogo até hoje. Quando a gente está na sala de aula e ela tem uma visão mais tradicional, o aluno vai, copia o material, o professor explica no quadro, aquela coisa toda, e faz prova ali, faz pergunta, tem que responder conforme o professor quer. E quando a gente vai para casa e joga Age of Empires, que a gente está aprendendo sobre a civilização grega também ali, construindo, aplicando, relacionando, criando prioridades, né? Que no jogo a gente tem que criar prioridades
estabelecer objetivos, né? Porque os jogos têm os próprios objetivos. A gente tem que alcançá-los. Só que a gente, dentro do que vai no mecanismo do jogo, a gente tem que criar os nossos próprios objetivos. Senão, a gente não consegue alcançar o objetivo do jogo. Então, essa questão de desafio, de incentivar essa organização de prioridades, isso tudo o jogo ele é muito, muito próprio para isso, ele é muito pertinente para isso, né? Então, eu acho isso muito interessante nessa questão. Então, aqui eu tenho algumas referências do que eu falei para vocês. Se vocês tiverem interesse em... O jogo também está referenciado ali, tá? Tem algumas das mais importantes, elas estão aqui. E eu gostaria muito de agradecer por esse espaço de fala. No meu TCC, eu escrevi ele com muita felicidade. Eu amei escrever meu TCC. Porque com o jogo Farol foi que eu comecei a gostar de Egito. E é o que eu pretendo continuar estudando a partir de agora. E se tudo der certo, eu quero fazer um jogo que tenha um fundamento educativo sobre Egito Antigo também. Agradeço muito o espaço de fala. Obrigada de novo, DA. Obrigada, Bruno. E obrigada, Prof. Perla. Bom, vou puxando então, a gente que agradece. Eu vou deixar os comentários para o final, tá, Fran? Não sei, o pessoal às vezes vai colocando também no chat aí no decorrer das falas. E aí eu já passo pro Francisco. Não sei se o Saulo vai falar junto. Ah, sim. Sim, a gente vai falar, a gente combinou até. Então, tá com vocês, rapazes. Ih, rapaz, vai dizer bolsão. Brincadeira. Deixa eu compartilhar. A gente preparou um breve material aqui. Nossa área de expertise não é educação, mas nós dois entendemos muito sobre jogos e bastante sobre RPG. E utilizando dos nossos conhecimentos, nós procuramos algumas informações, trabalhos, pesquisas sobre a aplicação dessa área que nós conhecemos melhor na educação. E a gente gostaria de trazer alguns desses resultados, além do nosso conhecimento sobre jogos de interpretação de papéis. Vou compartilhar aqui a minha janela. Estão conseguindo ver o meu material? Tá dando pra ver, só. Tá dando pra ver? Uhum. Ok. Então nós vamos... Primeiramente, eu sou o Saulo, eu sou aluno do curso de Jogos Digitais e membro do diretório acadêmico. Meu nome é Francisco, também aluno de Jogos Digitais e também membro do diretório acadêmico. E nós vamos falar um pouquinho sobre jogos de interpretação e o uso educativo deles. Primeiramente, o que são... minimizar isso aqui. O que são, em suma, jogos de interpretação de papéis, né? O RPG, o Role Playing Game, é um gênero amplo de jogos digitais e de mesa. No caso, nós vamos abordar um pouco mais sobre a versão de mesa dele, que é a que engaja de maneira mais pessoal e mais direta os participantes. Os participantes de um jogo de RPG são um narrador, ou popularmente conhecido como um mestre, entre aspas, de RPG, e qualquer número de jogadores que ele tiver disposto a orientar durante uma partida, desde 1 até quantos um mestre conseguir, vai da habilidade e da paciência dele. Um jogo de RPG é estruturado por um sistema mecânico que muitas vezes não precisa estar diretamente conectado ao cenário onde o universo do jogo se passa. Por exemplo, esse jogo de RPG mais popular, mais marcante de todos os tempos seria o Dungeons and Dragons. O sistema mecânico dele dita um número de regras, atributos, características dos personagens que os jogadores interpretam e como assessorar essas habilidades e a influência dos jogadores dentro da partida. Mas
o cenário não precisa ser esse cenário típico de masmorras e dragões e fantasia. Qualquer história pode ser contada com um sistema de RPG. Ou talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar de Vampiro à Máscara, que é outro sistema famoso. Vampiro à Máscara é um jogo de RPG de mesa, um cenário que é construído em cima do sistema Storyteller. Então essas são duas coisas independentes. Um sistema mecânico não é necessariamente dependente do seu cenário. O cenário pode ser construído de acordo com a fantasia do mestre e dos jogadores. E falando um pouco mais sobre o uso do sistema, e isso é importante porque nós vamos discutir um pouco a aplicação educativa de um jogo de RPG, como que a gente coloca uma mensagem educativa, uma influência educativa em um jogo que é estruturado com as próprias regras, com as próprias demarcações e limitações. Bom, o uso principal de um sistema de RPG é para que esse narrador, o mestre, que vai estar criando em tempo real a narrativa, as situações que desafiam os jogadores a interpretar os seus personagens, o sistema existe para que o mestre não tenha que pensar em absolutamente tudo. Então, para dar, de certa forma, essa folga intelectual para o narrador, ele vai ter algumas regras que resolvem automaticamente algumas situações. Nessa situação, o jogador teria sucesso, nessa ele falharia. E esse sistema não é sólido em pedra. Ele pode ser controlado e utilizado à Adaptado. discrição do mestre. Exatamente. Então, um mestre de RPG, se por exemplo um professor fosse utilizar RPG durante uma aula, ele poderia, da forma que ele prefere, utilizar o sistema para melhor atender os alunos. A única coisa necessária para jogar um jogo de RPG e para narrar um jogo de RPG é ter criatividade e se divertir narrando a mesma história que os jogadores se divertem jogando. Falando um pouco mais sobre o papel do narrador e sobre o caráter educativo desse tipo de jogo, eu gostaria de mencionar um pouco o material descrito no livro Playing at the World, de John Peterson, que é um livro fantástico. É uma leitura muito técnica, ele é um pouco pesada, mas que dita e ressalta em muitos detalhes todas as características de jogos de RPG atuais, como resistência de personagens, atributos, rolagens, e as classes estereotípicas de um RPG, por exemplo, o guerreiro, o ladino, o mago, e de onde elas vêm, de quais foram os jogos que originaram essas características. E entre os jogos de origem do RPG de mesa, tem um jogo antigo desenvolvido e utilizado pelo exército prússio, atual Alemanha, que era o Kriegspiel. Na verdade, um gênero de jogos de guerra. E o Kriegspiel tem uma importância histórica muito grande na Alemanha, porque no começo do século XIX, a Prússia era considerada a nação militar mais poderosa do mundo. Ela tinha recém vencido uma série de guerras contra a Polônia, que na época era uma das grandes potências europeias. E quando as pessoas olhavam com de temor para a Prússia e se perguntavam: nossa, como que eles são tão habilidosos? Como que eles são tão estratégicos, tão táticos? A resposta comum entre o povo europeu era porque eles são obcecados com jogos de guerra. E esse jogo, Kriegspiel, ele era caro para produzir e caro para adquirir e extremamente complexo. Mas ele ainda assim foi um fenômeno que se espalhou por toda a Europa. E para compreender as minúcias desse jogo, as regras dele e os jogadores dele, as pessoas voltavam os olhos para os jogadores da Prússia. E esse que é o mais interessante. Na Prússia, o Kriegspiel era utilizado para educar oficiais estratégicos do exército.
o jogo era utilizado para ensinar estratégia de guerra para os alemães e para as pessoas da administração militar. E os jogadores eram membros do exército. O Crítico é jogado entre 2 jogadores, um contra o outro, e um juiz. E esse juiz, normalmente, era um general ou um oficial de patente mais alta do que seus jogadores. E, basicamente, essas partidas eram... os acontecimentos nela eram decididos e os jogadores, que muitas vezes não estavam frente a frente um ao outro, mas as partidas eram jogadas ao longo do tempo, eles diziam para o juiz as suas ações. Eu quero mover minhas tropas nessa direção, eu quero posicioná-las nesse terreno, eu quero guardar essa ação, eu tenho esse objetivo, e cabia ao juiz ler um calhamaço, um livro bíblico de regras enorme, e decidir de acordo com esse livro se as ações, qual era o resultado das ações. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele tinha que criar situações interessantes de jogo para educar esses 2 jogadores em estratégia. Acontece que logo nessa época nós estávamos recém saindo da Era Napoleônica, que foi o advento da estatística, especialmente com relação a propósitos militares. Então esse livro era extremamente, minuciosamente detalhado, com as regras do jogo em tabelas estatísticas extremamente extensas e específicas para todo tipo de situação possível. E as pessoas se voltavam, os repórteres, e é possível até encontrar algumas notícias de jornal da época, entrevistando os juízes, que era quem cabia decifrar esse livro gigantesco de regras. Como que eles faziam isso? Como que eles conseguiam ler tanta informação e decifrar ela? E um desses juízes mais famoso não vou me recordar do nome dele agora. Eu tenho ele aqui aberto no meu desktop, mas eu não vou olhar ele nesse momento. Respondeu que ele não olhava para o livro de regras. Esse livro de regras é um monte de abobrinha. Ele é incompreensível. Uma pessoa não consegue olhar essa coisa e criar um jogo normal. Ele é estúpido. O que os juízes, na verdade, faziam era interpretar as ações do jogador, pensar no que é justo e misturar isso com o que é interessante para um propósito educativo e para um propósito divertido, de jogo. Basicamente, o que eles faziam era ser mestres de RPG. E dessa forma, eles ensinavam informação extremamente complexa para oficiais militares de alto calão. E agora falando um pouco mais sobre a aplicação de jogos mais modernos, mas de vertentes semelhantes em matérias modernas. Bom, a gente acabou Se quiser falar um pouco sobre isso. A gente acabou fazendo uma pesquisa sobre alguns artigos relacionados à utilização de RPG dentro do ensino. E um que nos chamou mais atenção foi esse voltado para o ensino médio, que ele diz ensino da matemática, mas ele é um ensino mais multidisciplinar. Basicamente, eles acabaram escolhendo 2 sistemas. Foi numa escola, se não me engano, aqui do Rio Grande do Sul. Agora eu não tenho certeza, mas... uma escola de ensino médio de educação integrada, que é aquele ensino médio com curso técnico. E eles acabaram querendo fazendo essa aplicação do RPG dentro da sala de aula. De início, como os professores não tinham tanto esse conhecimento sobre mestrar e talvez não se sentiam até de início confortáveis, eles acabaram optando por fazer escolher um aluno que se voluntariasse e se sentisse confortável a ser esse papel que o Saulo descreveu antes como o mestre, no caso, né? Então, eles acabaram escolhendo 2 sistemas, se não me engano, o 3DT e o HeroQuest. Então, por 2 meses, esse aluno foi mestrando algumas sessões para os seus colegas, até que chegou em um momento em que os professores, todos de diversas áreas, geografia, matemática, línguas, eles se juntaram para fazer uma construção de mundo. Então, eles criaram um planeta, o planeta eles nomearam de Arcádia,
juntaram professores de geografia para montar toda a estrutura do planeta, toda a questão continental e países, juntaram professores de línguas, português e línguas estrangeiras, para montar toda a questão linguística desse mundo, juntaram professores de artes, física, química, se não me engano, religião também, para montar toda a questão de tecnologia e religião que tinha, todas as lendas, como eles chamam, dentro desse mundo. E daí... então, tipo, foi uma bela construção que juntou, tipo, várias áreas, diversas áreas do ensino para montar todo esse universo, tá ligado? Foi, tipo, uma coisa bem interessante. E... uma falhada. E então, tipo, eles acabaram posteriormente aplicando esse mundo com seus alunos, tá ligado? Tipo, montaram também alguns personagens, tipo, alguns eventos históricos, alguns personagens, e fizeram uma aplicação desse, se eu não me engano, foi uma aplicação de 2014 até 2016, onde sempre no primeiro semestre tinha um público de aceitação maior. No segundo ele decaía, mas tinha o motivo dos alunos também estarem se dedicando nos seus projetos do ensino integrado. E, bem, e eles viram que tinha alguma aplicação também, algum resultado dentro disso. Além desse artigo, a gente acabou vendo também um outro artigo que era com, se não me engano, um professor de história e um professor de filosofia, que eles se unem e fazem um podcast. E dentro desse podcast, eles também acabaram liberando, tipo, alguns episódios, se não me engano, são 4 episódios de em torno de 45 minutos, de alguns RPGs que eles acabaram mestrando com os alunos deles. Então tinha, se eu não me engano, acho que eles mestram no ano de 1576, e ele mostra e também mostra algumas outras coisas dentro desse artigo como uma base do que a gente precisaria para implementar eles dentro da sala de aula também. Essa pesquisa aí, no caso, feita pela URGS, né? Era um professor da URGS. Professor da URGS. Se quiser passar para o LARP. E continuando um pouco mais, além do aspecto da aplicação material do RPG para propósitos de classes específicas, assuntos e matérias específicas de aula, nós também estudamos um pouco através do material criado pela Osterkov Efterschool da Dinamarca, e publicado e guardado dentro de um site chamado RPG Research, que é um grande acervo de todo tipo de pesquisa acadêmica e educativa sobre assuntos de RPG, e bem organizado por datas, que é definido na área da educação através também de algumas pesquisas que eu vou levantar ali nas nossas referências, o impacto desse aspecto social dos RPGs e do LARP, ou Live Action RPG. LARP, vocês talvez conheçam, aqueles outros jogos de RPG onde as pessoas se vestem e vão para algum espaço e elas interpretam fisicamente os seus personagens. E esses jogos muitas vezes também têm um próprio sistema, eles não diferem tanto de um RPG de mesa, senão pelo fato de que tu tá interpretando como num teatro a pessoa que tu é dentro do jogo. E essa Osterkov Efterschool aplica essa estrutura de LARP extensivamente para ensinar diversas matérias e situações
acadêmicas e históricas para os alunos. Uma after school na Dinamarca, ou after school, é uma atividade extracurricular na qual os alunos se inscrevem para, depois das suas aulas normais, digamos, frequentarem por quanto tempo eles quiserem. Eu acredito que é até o fim do ensino médio. Muitas delas são qual que é o termo em português? Boarding schools, onde tu tem que morar junto da escola? Internatos? Não me recordo. Internatos. Internatos, exatamente, internatos. E elas podem ser dos mais variados temas, mas sempre com propósitos educativos. E essa Osterskov After School ressaltou no ensino deles o impacto que o LARP e o RPG têm para alunos com necessidades educativas especiais, principalmente com relação à comunicação, como alguns alunos em alguns espectros do autismo, ou com casos super sérios de déficit de atenção e hiperatividade. E os estudos dessa instituição e de uma outra instituição americana que faz parte do RPG Research ressaltaram que o uso do LARP e do RPG ajuda esses alunos a aprenderem, a terem melhores resultados nas suas notas e no seu aprendizado, porque o RPG promove uma experiência social cooperativa. A grande maioria dos RPGs é cooperativo. Os jogadores trabalham juntos contra os desafios, diferente de um ambiente escolar mais individualista, com provas e trabalhos que, de certa maneira, segregam e dificultam esses alunos a acessarem, a conseguirem se comunicar com os colegas, em adição às dificuldades que eles já têm. E também é muito importante, falando sobre gamificação, ressaltar a aproximação dessa Osterskov After School, e em geral das After Schools da Dinamarca, que um jogo, por definição, e isso é uma coisa que muitas propostas de gamificação falham, um jogo é uma atividade não obrigatória. Um jogo é sempre uma atividade não obrigatória, porque no momento em que ele se torna obrigatório, ele é um trabalho, ele não é mais um jogo. Ou um tema, ou um esporte, mas não um jogo. E isso é uma parte extremamente importante de por que jogos são ferramentas de aprendizado eficientes. Porque quando uma pessoa separa o seu tempo para jogo, para engajar com um jogo, ela está efetivamente separando o tempo em que ela não está sendo obrigada a fazer algo, não está, digamos, ganhando dinheiro, não está realizando a sua carreira. Ela está separando esse tempo para sua felicidade, para o seu prazer. E é isso que torna jogos extremamente engajantes. São tempo que a pessoa separa do seu interesse para aproveitar. E é isso que ajuda as pessoas e esses alunos a se engajarem mais com os estudos que eles realizam durante esses períodos. Essas são algumas das nossas fontes. A pesquisa que eu citei sobre as dificuldades de algumas crianças para se comunicarem, e citado nesse artigo também, apesar de não ser um foco do artigo, como RPGs ajudam esse ensino, é que as pesquisas que o Francisco citou também. Alguma pergunta, colegas? Então, muito obrigado. Eu acho que foi muito bom ouvir vocês. Antes de seguir, eu queria avisar que no final, ainda para alguns que eu não deu tempo de falar no início, eu disponibilizo o link e o código de confirmação para vocês confirmarem presença, tá, galera? Então, aguardem aí. Passo a palavra para o professor Rodrigo. Pode ser, professor? Pode, Bruno, pode. Foi muito, muito bom. Parabéns também para o Saulo e para o Francisco nessa apresentação, que sempre colabora conosco, que somos da licenciatura e precisamos de ferramentas instrumentais para nos ajudar a construir com o pessoal, então, esses conhecimentos, né? Lembrando também, Bruno e Saulo,
Francine, Francisco e a plateia que está aí prestigiando. Muito legal, vi até um pessoal da história aí. Que o curso de História da Fevale, representado por mim, já participou de um projeto interdisciplinar na Fevale com os jogos digitais. Eu ajudei a produzir um jogo que o Alessandro e o Raguzzi produziram sobre o Museu Júlio de Castilhos, né? Então, que veio um financiamento externo, inclusive com todo aquele óculos, que eu não sei o nome, tá, galera? Aí do Games pode me ajudar. O óculos assim, Rift. o Rift, né? É isso? Isso, É isso, exatamente. isso aí. Então, foi muito legal. Foi de 2017 a 2019 que nós estivemos envolvidos e foi muito interessante porque isso também, além de nos ajudar na sala de aula a construir conhecimentos com a galerinha da educação básica, e quem não, por que não com o superior também, também abre um campo de atuação para nós da história, porque principalmente agora, depois da regulamentação da profissão de historiador, que existe no Brasil, não existia, sempre que tiver alguma atividade, né, para produção de jogos ou de filmes, o que quer que seja, há uma possibilidade concreta, senão teria que ver a lei, se não é obrigação, né? A Fevale, na época, inovou quando incluiu, né, alguém da história para ajudar na construção do jogo, né? E nós fizemos e tudo mais. E eu me lembro que diversos reuniões e seminários que a gente foi construindo a estrutura do jogo e a narrativa, coube a mim fazer, né, o roteiro do jogo. Né? E aí fomos filmar no Júlio de Castilhos. Por que eu estou dizendo isso? Para registrar que nós estamos mais próximos do que a gente imagina os jogos digitais com a história, né? Quando a Francine faz esse trabalho, ela não é a primeira na história, mas esse trabalho dela é muito legal. Eu tive a oportunidade a Francine foi minha aluna, tanto quando ela era do curso de turismo, quanto ela era e no momento que ela foi aluna da história, né? Então a Francine é uma menina nova, eu que sou velho no jogo, né? Porque ela foi minha aluna nos dois cursos. E esse trabalho da Francine não é único, mas ele é muito legal porque é um outro trabalho. Pega a questão dos jogos do Antigo Egito, mas na área de história, né, já tem muita pesquisa sobre isso. Inclusive o outro colega que fez um trabalho sobre o jogo também foi o Riano, né? E é muito interessante porque, como eu disse, além da questão de trazer ferramentas para nos ajudar na sala de aula, essa galera então se engajar, né, e ir atrás e tudo mais, também abre um campo de atuação, né? E por último ainda eu registro que eu sou professor de educação básica também, com muito orgulho, e sempre que eu trabalho com Segunda Guerra ou Primeira Guerra, uma vez um menino disse, dá para trazer o tal jogo, que eu não me lembro o nome agora, e o guri trouxe o console de PS4, botou na televisão da escola, foi muito legal. Me ajudem, como é que é o nome do jogo? Eu só jogo FIFA e um jogo de pancadaria com meu filho, só o que eu faço, eu não sei jogar mais nada, entendeu? Me foge o nome agora, o Saulo tá rindo da minha cara ali, mas o Bruno, como é que é o nome, Saulo, desse jogo de Primeira e Segunda É em Guerra? primeira Como é que é? pessoa? Tem o Battlefield, COD, tem O vários. Medal of Honor? Foi o Battlefield. Battlefield, isso aí, foi muito interessante. Aparece até a Batalha de Stalingrado, assim, o menino. E assim, ó, um depoimento como professor aqui, o menino, assim, ele curtia a Segunda Guerra, curtia a discussão toda, mas só com texto, só com filme ele até gostava. Quando o guri veio me falar do jogo, e eu disse, guri, traz o console aí para nós dar uma olhada, e botei na televisão, o guri enlouqueceu. O guri ficou, acho que uns 2 meses falando. E eu deixei um período só, foi algo, né? Então, como significa para eles, né? Porque eu disse que ia encerrar e não consigo, mas como bem falou a Francine, né? Por exemplo, trabalhar com o Antigo Egito é muito distante para os caras, né? A gente tem que fazer significar para eles, né? Então, a partir do jogo, o professor pega um tópico e aprofunda. Também não é só passar o jogo, né? Acho que a Francine foi feliz nessa fala aí, como professora que ela é, dizendo, olha, o professor tem que conhecer o que ele está trabalhando e dizer, aqui dá para trabalhar. Então, existia cavalo, existia biga no Egito, o egípcio era o Egito ele era um cara o egípcio era um cara branco, né? Então é um conjunto de coisas que dá para explorar e esses jogos com certeza ajudam muito, assim, isso aí é uma nova ferramenta muito interessante mesmo. Eu acho que a gente está mais próximo do que a gente imagina. Eu acho que essa mesa aqui que o diretório acadêmico das licenciaturas organizou, eu sei que eles fizeram com essa intenção, mas eu reforço aqui, dou parabéns, porque história e jogos digitais está mais próximo do que a gente imagina, certo? Então, começo por aí falando, não sei se era bem isso que queriam ouvir de mim, mas só para parabenizar e dizer desses contatos em comum que temos aí, tá, Bruno? Vamos lá.
Eu sabia que ia vir coisa aí. O professor Rodrigo, ele ministra a disciplina de História do século XX para nós, e a gente sempre fala, porque na história sempre tem aqueles alunos que são fissurados por jogos, né? Não é à toa que a gente tem galera fazendo TCC e produção de pesquisa na área. E é uma parceria, assim, bem bacana. Eu gostaria de abrir agora para os convidados, para os palestrantes. Não se acanhem, até a nossa temática que botou uma mesa aberta, né? Então, para vocês poderem também estar interagindo, fazendo alguma pergunta, um comentário. Não sei se os palestrantes também querem fazer mais alguma ressalva. A gente abre esse momento daí para isso agora. Tu tinha levantado, Francine, uma questão bem no comecinho da tua apresentação, se... Eu não lembro qual que foi a tua pergunta, se isso é ou não é jogo. Foi uma ponderação que tu fez bem rapidinho, mas eu não me recordo exatamente do que era. Foi da gamificação, se eu não Gostaria... me engano. É? Sobre a questão do conceito de jogo e de gamificação, porque na verdade a gente pode ver vários conceitos e a gente não tem uma. Esse é o conceito base, que nem jogo. O Ruizinho, ele lida com essas questões que tu trouxe, do jogo não sério, daquelas questões, mas também ele lida de que o jogo não precisa da presença humana. Os animais jogam, né? Então é muito mais complexo. O termo jogo e o termo gamificação, principalmente na atualidade, eles são muito mais complexos, eles vão além da nossa existência como cultura, inclusive. Desde que eu quis dizer. Daí, para mim, por exemplo, poder dar uma explicação para o pessoal do que é gamificação, pelo menos um pouquinho, eu usei aquele conceito lá. Foi isso que eu quis dizer. Aí, Francisco, eu gostei muito da tua fala ali sobre questão de interdisciplinaridade, tá? No meu TCC eu não tive oportunidade e eu queria muito ter lidado com isso, porque quando a gente lida sobre Egito, por exemplo, a gente pode falar sobre questão geográfica, questão da fauna, então lidar com a questão das aulas de ciência, lidar com geografia, com inglês, com matemática, com os cálculos da contabilidade que o jogo faz. A gente pode lidar com tudo isso. E o jogo possibilita isso, possibilita esse trabalho interdisciplinar entre os professores, né? E eu diria até não só entre professores também. Tem toda uma questão, por exemplo, uma coisa que é abordada nos artigos é o cuidado que se tem que ter a assuntos sensíveis para alunos. Só que também entraria talvez até uma questão psicológica, por conta de o professor não ali ele não está sabendo o que o aluno viveu, o que o aluno passou por trás. Talvez até um apoio psicológico para evitar constrangimento do aluno seria também uma coisa bem interessante de se trazer, sabe? Sim, Falando de novo... Oi, pode falar. Perdão, pode falar, Francine. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que uma ressalva que a gente teve quando estava lendo sobre essa pesquisa feita com interdisciplinaridade e algum foco no estudo da matemática, era que eles colocaram um aluno para narrar para os outros, certo? Para mestrar o RPG. Eu não sei se, para quem nunca teve uma experiência com D&D antes, o que acontece normalmente é que os jogadores criam personagens e esses personagens podem ser totalmente fictícios, que o jogador inventa na hora e inventa a personalidade deles, ou podem já ser personagens prontos, muitas vezes um mestre vai criar um personagem e daí, esse jogador joga com esse jogador joga com aquele, ou em alguns casos, o personagem pode ser até tu, dentro de um mundo ficcional, a própria pessoa dentro de um mundo ficcional. Então a interpretação do papel não é necessariamente a interpretação de alguém que não existe. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes assumem de maneira errada sobre RPGs. É só a interpretação de o que aquela pessoa faria naquela situação. Até mesmo quando aquela pessoa é tu. O que tu faria naquela situação ficcional. E então os jogadores jogam com esses personagens, eles interpretam esses personagens, e um mestre que não joga vai só narrando a história, inventando os desafios na hora, pensando qual que é as consequências das ações dos jogadores, etc. E eu vi um problema em eles terem colocado o aluno para ser o mestre, porque às vezes o aluno vai ter relações complexas com os outros colegas. Às vezes vai ter um colega que deixa ele um pouco mais nervoso, um colega com quem ele não se dá tão bem. Eles têm relações entre alunos, normalmente relações muito mais íntimas do que com o professor. E eu achei que teria sido um resultado melhor se eles tivessem deixado o professor narrar a história
e ministrar da maneira que ele quisesse a própria matéria dentro desse jogo, ao invés de o professor ter que se comunicar através do aluno com o resto da turma. E eu acho que eles fizeram isso porque a gente tem a impressão errada de que narrar um jogo de RPG é muito difícil e tu tem que conhecer todas as regras e tem que entender tudo de videogame, de jogo, para conseguir ser um mestre de RPG. E isso não é verdade. Que nem eu falei, muito do RPG, eu jogo, narro RPG desde os 12 anos de idade, eu tenho 24 agora, então desde metade da minha vida. E a maior parte do que eu faço é improviso, sinceramente, mas os jogadores gostam. Então a gente tem que ter confiança na nossa capacidade criativa e que a gente está contando uma história interessante, uma história que diverte e que diz o que nós queremos que ela diga. E eu acho que eles teriam tido resultados melhores se tivesse sido um professor narrando. Saulo, eu concordo contigo e tem uma palavra para a gente na licenciatura que é bem própria, que é a questão professor mediando conhecimento. O jogo ele não tá ali para bonito. O professor ele vem com todo um planejamento, com toda uma ideia de por que o jogo está ali. É a mesma coisa que eu chegar numa aula de história, for falar da Segunda Guerra Mundial, trago um filme completo lá, trago o Resgate do Soldado Ryan 2 horas lá na aula, não explico nada para ninguém, não contextualizo e taco perguntas lá. É a mesma coisa. O jogo, ele é uma ferramenta. O professor continua como mediador da aula. Senão não adianta nada, né? Então, trazer a ferramenta tecnológica apenas por trazer, ela banaliza o trabalho tanto de quem faz, se mata fazendo o jogo, quanto o trabalho do professor. O professor, ele é o mediador, ele é o facilitador do conhecimento. Mas o aluno tem que ir atrás disso, desses meandros do próprio conhecimento. Cada um constrói de uma forma, né? O professor está no meio dessa história aí, tentando dominar essas coisas todas. Mas é bem isso, Saulo. Mediação. Professor como mediador. Até complementando o que o Saulo disse dessa questão da interpretação, eu também li uma outra coisa, uma ideia de uma professora que ela acabou trazendo para mostrar para os alunos como interpretar o filme de uma de Volta à Selva, Bem-vindo à Selva, agora não lembro o nome, que mostra bem essa questão de interpretar até personagens de sexos diferentes, porque tu não tá preso apenas a tu, como o Saulo diz. Tu pode ser, sei lá, qualquer outra pessoa dentro daquele universo e tu tem tuas ações, tu tem a tua índole, tu tem não necessariamente o que tu faria é o que aquele personagem faria, ou o que tu pensa que é certo é o que ele faria. Tu tem que ter muito essa distinção do que como ele vai agir do que o que tu acha que ele deve agir, tá ligado? Já que eu não tinha comentado ali, vocês estão falando a questão dos RPGs também, né? Eu admito que eu nunca trabalhei com RPG em aula, até porque eu também nunca fui um jogador, mas meu filho de 11 anos tem alguns livros, curte, gosta, né? Mas também tem um perfil de aluno, assim, que joga RPG e ele curte história, né? Uma coisa assim. Em que pese os RPGs conheço pouco, tá? Mas com os conteúdos que eu trabalho em aula na educação básica, né? Não tem muito contemporâneo, é mais Idade Média. Não sei se eu estou louco, né? Mas tem isso, né? Ali o Eberson está dando um depoimento, aí eu não sei se o Saulo e o Francisco, até a Francisco pode me dizer, mas eu pergunta de leigo, sempre parece, para mim sempre parece que o RPG sempre tem a ver com jogo de Idade Média, Roma, nunca é contemporâneo, sendo que não precisa, né? Pode muito bem tu criar personagens contemporâneos, pelo que eu entendo pouco, tá? Porque eu tenho 50 anos aqui, imagina o Saulo, metade da minha vida tem 24, quer dizer, mas eu admito que eu não conheço RPG, né? Se quiser, mas é uma reflexão que eu estou fazendo aqui também. Mas tu tá absolutamente certo. É que nem eu falei, existem vários sistemas de RPG que são, que eu falei, esse amparo de mecânicas e de regras escritas que serve para facilitar a vida de um narrador, para que ele não tenha que decidir e inventar absolutamente todas as respostas. Mas o cenário, que é o mundo onde a história se passa, é completamente modular, ele não está conectado a essa estrutura mecânica. Tem alguns, por exemplo, Dungeons and Dragons, até pelo próprio nome, né? Dungeons, Masmorras e Dragões, que ele é criado com esse viés para mundos de fantasia, mas, não, que nem eu falei, não necessariamente. A descrição do narrador, do mestre do jogo, ele pode ser aplicado para qualquer período histórico. Mas também tem outros sistemas de RPG que são ainda mais amplos nesse sentido, que nem
O Eu Francisco acho. tinha falado que uma dessas pesquisas foi feita com o 3DT, que não é um sistema que eu já narrei, mas eu conheço ele, já vi ele sendo jogado, joguei um pouco. E ele é um sistema que não faz nenhuma. Ele não assume nenhuma temática. Ele é perfeitamente livre se a pessoa quiser narrar uma história contemporânea, uma história na Idade Antiga, mas sem fantasia, uma história medieval fantástica ou futurista, etc. Para não Então, dizer, completamente a descrição do narrador. sim, ah, para não dizer, desculpe, só me correu um exemplo, Saulo, se eu atrapalhar, Francisco, para não dizer que eu nunca trabalhei com RPG, uma vez eu fiz uma atividade na escola e depois alguns alunos, isso é RPG. Eu botei uma frase assim: Franklin Delano Roosevelt lançou o New Deal. E aí cada aluno tinha que botar uma frase e criar alguma coisa. No final da aula era o seguinte: o Franklin Delano Roosevelt é casado com uma princesa medieval. Foi algo criativo com a galera do segundo ano. Aí um menino me disse assim: Pera, isso é RPG? E eu nem sabia. Eu fiz mais na linha assim, criatividade, vamos ver o que eles estão sabendo. Mas, claro, viajaram, assim, né? O Franklin Delano Roosevelt correndo maratona, casando com uma princesa medieval. Mas foi muito interessante. Fiz uma vez só, gostei tanto, dei muita risada naquela atividade, mas eu envolvi a galera, assim, com uma. Até hoje eu me encontrei com um cara com 24 anos de idade do Saulo, disse assim: tu fez RPG? Eu nem sabia que eu tinha feito, mas isso é muito interessante fazer essas atividades. Até complementando, professor, que o senhor disse que não conhece nenhum RPG moderno, o meu RPG favorito é Call of Cthulhu. Ele se passa em 1920, mas tu pode trazer ele também para, tipo, o cenário dele é 1920, mas tem 1890 e dá para trazer até para os tempos modernos. Claro, ele não é não digo que ele é um bom para o ensino, porque ele é mais uma questão investigativa e terror, mas é uma questão tipo também de ter esse universo mais próximo do nosso, pelo menos. E como o Saulo disse, tem sistemas que não se prendem a universos, tem sistemas que tu pode criar universos, como é o caso do UD1, que ele é um sistema livre, free source, que tu pode trabalhar. Ele é muito solto, tu pode trabalhar com muita liberdade dentro dele, é um sistema absurdamente simples. Tem outros sistemas também que trabalham de maneiras diferentes, como até. Eu adoro RPGs em que eu sou um animal também, mas isso aí é outros 500. Mas, como é o caso do Mouse Guard, em que tu pode trabalhar a questão de confrontos do RPG de uma maneira diferente. Em vez de tu resolver confrontos com brigas ou questão saindo tapa, tu pode resolver isso de uma maneira verbalmente, confrontos verbais também. Que é talvez até um caso para as disciplinas de filosofia, que às vezes não tem tipo, uma ideia de como aplicar o RPG dentro do ensino. É uma outra maneira de abordar o assunto também. E falando um pouco mais sobre isso, uh, um, a atividade que tu fez, professor Rodrigo, com certeza um exemplo total de RPG, um RPG livre, fez sem sistema, mas totalmente interpretação, sabe? É esse tipo de proposta criativa que é o válido de usar esses sistemas. Falando e também sobre a fala do Eberson, que a maioria dos professores nunca tinha ouvido falar em RPG. A gente tem essa imagem de que esse gênero de jogo é complexo, e até a sigla, né? Que nome chato, RPG. Tipo, tem que. Por que tem que ser uma sigla? Faz parecer tão mais pesado e científico e complicado, né? Mas, na verdade, a experiência da interpretação de papéis é a mesma coisa que um teatro, com um jogo misturado com um teatro, né? E essa é a vantagem do aprendizado de resgatar essa ideia de que o aluno pode experimentar o seu conhecimento, que é, digamos, uma coisa mais próxima do que da experiência escolar que nós temos quando nós somos bem pequenos, com a educação infantil. Essa ideia de que através de brincadeiras e gincanas, eu lembro que eu tive algumas gincanas quando eu era uma criança e era super legal, e outros tipos de trabalho, experimentar o conhecimento e aprender ele dessa maneira. E também falando sobre a fala do Francisco, é muito importante que jogos de RPG e jogos em geral são associados com violência, muitas vezes. E jogos de RPG tem muito essa imagem de que tu entra nas masmorras e tu luta contra monstros e mata os bandidos e coisa assim. Isso não é necessariamente verdade. O próprio D&D, o sistema que eu normalmente jogo, é
ele prevê nas instruções para um mestre que está, por exemplo, narrando para a primeira vez, que ele construa até 6 encontros, entre aspas, para os seus jogadores, para entreter os jogadores ao longo de um período razoável de tempo. E esses encontros podem ser qualquer coisa. Eles podem ser um desafio onde tu tem que resolver um enigma, ou tu tem que convencer uma pessoa de alguma maneira. Aquela Esther Scole, da dinamarquesa, tinha dado um exemplo onde os jogadores eram membros do Senado romano e eles tinham que discutir entre eles sobre as atribuições de cada um e tinham que convencer outras pessoas a por que eles devem fazer isso e o que vai acontecer se eles não fizerem isso. E uma sessão completa, cheia de desafios, sem nenhuma violência, que é uma coisa que nós queremos levar se for aplicar o RPG em educação infantil. Eu, por exemplo, já narrei RPG pro meu irmão, que na época tinha uns 8 ou 9 anos, e meu irmão mais novo, óbvio, e para ele, eu tava narrando um RPG mais padrão de fantasia, assim, e a única arma que eu dei para ele era uma corda. E essa corda ele podia usar para escalar, para puxar coisas, para tentar resolver problemas mecânicos. E se ele encontrava um inimigo, ele podia enrolar o inimigo e fazer o inimigo falar para ele o que está acontecendo. Tipo, onde é que tá o teu chefe, coisa assim. Mas nunca violência explícita, sangue, bater na pessoa e tal. Então tem muitas maneiras de resolver esse tipo de questão. Na verdade, o que eu estava falando ali, a gente tem muitos estereótipos sobre a temática Egito Antigo, mas até sobre jogos também nós temos muitos estereótipos, né? Que o jogo não pode ser educativo. Essa ideia é muito complicada às vezes. Por exemplo, quando eu estagiei no ensino fundamental, a minha professora titular, ela era bem fora do tradicional, assim, ela tinha muitas ideias, tinha muita vontade de aplicar jogos, utilizar jogos, até mesmo o War, né? Usar ali o joguinho de tabuleiro do War. E era muito complicado que nós tínhamos um corpo diretivo que não aceitava jogos, não levavam como uma atividade não séria, que pode ser séria para a sala de aula, de alguma forma, né? Pode ser intencional em sala de aula. Então isso é muito complicado, né? E tu pensa que é um mercado que já estava crescendo e durante a pandemia cresceu ainda mais. Então nós temos alunos completamente imersos nesse mundo, em vários dos mais diversos. Que nem a gente fala no RPG, mas tem agora o MMORPG. Eu nunca fui acostumada com RPG, porque eu sempre fui o tipo de jogadora que gosta de jogar sozinha. O Faraó tu não tem como jogar ele em modo multiplayer. E daí eu entrei agora no MMORPG, que eu gostei muito. A gente vai numa guilda e ataca outros castelos e tudo mais. E eu acho muito legal. E era uma coisa que eu não estava tão acostumada e que eu entrei agora durante a pandemia nessa vida para saber um pouco mais como funciona. Porque eu sei que no futuro eu vou ter vários alunos que vão estar jogando MMORPG. Então, a gente precisa ter noção, pelo menos um pouquinho, né? Pelo Sim. menos o básico. O Eberson, desculpe, me passou o jogo que tu falou que é permitido pela NASA. Qual é que é? Você abre o microfone, cara? Tá. Ok. E na realidade, eu sei que o meu filho joga Fortnite também para variar e aquele outro Minecraft, ele tem tanto no tablet quanto no PS. Eu sei que a professora de geografia no 7º ano, ele está no 6º, usa. Não sei como é que ela faz, porque da geografia eu sei que ele está bem na expectativa, né? E além de. Eu ia falar uma coisa e me esqueci. Me esqueci mesmo, desculpe. Daqui a pouco a Francine estava falando, eu admito que eu esqueci quando eu fui ler do Eberson ali, mas ok. Sim, Minecraft Education, exatamente. Esqueci o que eu ia falar, desculpe, alguém quiser ocupar o espaço aí. Complementando aquela fala do Saulo sobre a questão de se divertir aprendendo, eu e ele hoje a gente acabou discutindo e a gente chegou a uma frase que eu acho que define esse nosso encontro de hoje. Que basicamente o que a gente está fazendo aqui é tentando trazer de volta aquela nostalgia que a gente tinha no jardim de infância, que é aprender brincando, tá ligado? Eu acho que basicamente é aquele momento em que a gente cresceu e a gente não entende por que a gente não consegue, às vezes, prestar atenção ou até se focar tanto nos estudos quanto naquela época que parecia ser tão divertido. Então, tipo, a gente talvez voltar um pouquinho dessa questão.
Na realidade, quando a educação básica foi compartimentada, né, simplesmente se perdeu essa parte lúdica. E eu acho que tem que ter a parte lúdica e a parte séria, porque educação rima com civilização e rima com repressão. Mas não significa que tu seja reprimido todo o tempo e não significa que tenha prazer todo o tempo, porque educação também passa por alguma coisa, vamos dizer assim, educação formal, né? Eu estou tentando complementar a fala do Francisco, né? Quer dizer que educação formal tem momentos que não dá para ser só prazer, mas a construção do conhecimento passa pelo significado, pelo ser prazeroso, né? É uma discussão muito interessante que a gente faz. Alguns chegam a dizer por isso que também que a educação está em crise, principalmente no Brasil, né? A nova organização do ensino médio passa muito por aí, de trabalhar com elementos que façam significado, né? Então eu penso que o lúdico sempre faz parte. É engraçado que até o 9º ano sempre tem um lúdico envolvido. Quando entra no ensino médio, como tem vestibular e Enem, se perde o lúdico, assim, né? A linha parece assim, agora é sério. Não, sempre é sério, né? Sempre é sério. Desde a educação infantil, o pessoal acha que prepara para o vestibular, para o Enem só no ensino médio. Não, a gente está preparando desde o jardim de infância, a gente está preparando. Então, é uma discussão, Francisco, que existe muito na licenciatura, né? Até que ponto tem que ser lúdico e até que ponto tem que ser sério. Não, acho que sempre é sério. E há uma seriedade na ludicidade, né? De jeito nenhum. Então, quando a gente tenta trazer novas ferramentas, é para tentar encantar o cara que, bom, vale a pena ir atrás, porque eu tenho um amigo na escola que faz o julgamento de Nero, né? E tem meses na escola que o que tu vê de romano andando lá pela escola com espada, porque a gurizada assim, o meu filho de 31 anos, eu me lembro que ele fazia teatro e uma vez a Topic dele não foi buscá-lo quando ele estava no 6º ano, o guri andou de espada para cima e para baixo de um ônibus uma vez, porque fazia sentido para ele aquele teatro, entendeu? O meu pequeno aqui quis comprar uma capa de não sei, Katsuki, lá do Naruto, e o guri vai pro colégio com isso, e pintado e tudo mais, por quê? Porque faz muito sentido para ele. Certamente, eu pergunto para ele se é menino ou menina, a Katsuki, ele assim, não é nada, tu não sabe de nada. Então, é o seguinte, porque significa muito, né? Então, a escola faz, que ele estuda a semana do personagem, o guri vai de Akatsuki, cabelo não sei o que, unha não sei o que, capa, fico ele até me disse, tu faz, não me conhece. Cara, para mim é muito estranho isso aqui, tô levando no carro um cara com capa da Katsuki. É que faz muito sentido, né, para eles, essa questão toda essa ludicidade. Mas como eu disse, a ludicidade também tem a ver com seriedade, né? Se o cara ir pesquisar, ele me conta as histórias do Naruto, não sei o que, eu não entendo. Ele me contando que o Naruto tem 950 temporadas, 80 episódios cada temporada, você tá louco, meu. Só vi 24 horas com 13 temporadas, e eles curtem muito, né? Então, eu acho que a gente tem que achar o ponto, né, entre a ludicidade e a seriedade, as duas coisas dá para acontecer ao mesmo tempo, né? Mas o Francisco, eu não lembro o que eu ia falar antes, eu aproveitei o embalo da tua fala para tentar complementar, mas não lembro o que eu ia falar antes, mas é isso. Mas é até interessante comentando essa separação, entre aspas, que não deveria, na verdade, ser uma separação completa de aprendizado sério e aprendizado lúdico, porque o lúdico não precisa necessariamente ser não sério, né? Mas aprendizado divertido. Teve uma pesquisa que a gente não trouxe nos slides, mas que eu achei ela bem interessante, que era uma pesquisa realizada com 130 ou 120 alunos. Lembrei que queria falar. Quer falar agora? Nossa. Tá, então, só falando rapidinho dessa pesquisa, ela tinha sido feita no curso de biologia, ela era sobre biologia celular na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Federal de São Paulo. E basicamente eles tinham separado um terço da turma, e esse terço da turma, em algumas cadeiras, aprenderia a matéria através de uma estrutura de um jogo de interpretação de papéis, de um RPG. Eu não trouxe essa pesquisa nos slides porque eles não descreveram como era o RPG. E que nem, tipo, tu deu o teu exemplo, eu dei o meu exemplo, um RPG, não existem dois jogos de RPG iguais, né? Sempre vai depender do narrador. Então eu não sei como que eles demonstraram como que foi feita essa aula de RPG. Mas os resultados deles foram que os alunos que tinham aprendido dessa maneira de RPG, depois em uma prova objetiva espontânea, tiveram notas médias ligeiramente melhores. Mas aí
achei isso é interessante porque tipo dá para dizer que então essa forma de ensino é pelo menos tão boa quanto a normal, para não dizer melhor, ela é tão boa quanto a normal. Eu fiquei assim de fazer esse questionamento, eu fiquei na dúvida se era possível fazer essa questão, porque além desse lado de não saber qual era a estrutura do RPG da aula, como ela foi uma atividade feita com alunos de faculdade, na faculdade já há um interesse maior na matéria, porque tu escolheu a matéria que tu quer aprender, ou pelo menos o curso que tu quer aprender. E o que, na sua grande maioria, as pesquisas que eu li de RPG e a minha proposta com RPG, defendendo o RPG como uma ferramenta de ensino também, é para melhorar o engajamento dos alunos. Tipo, melhorar o interesse dele nas aulas. Só que o problema de engajamento já é menor na faculdade, justamente por causa disso. E ao final da atividade, os alunos preferiram, apesar de terem sido bons ou tão bons quanto os outros alunos, os alunos que participaram da experiência do RPG decidiram continuar com as aulas normais. Eles preferiram não continuar com as aulas em forma de RPG. E isso eu também acho um dado para se pensar, mas com ressalvas, porque como são alunos da faculdade, são alunos que já desenvolveram os seus hábitos de ensino por todo o ensino fundamental e médio para uma determinada estrutura de estudo. Eles já aprendem de uma forma que eles assistem aulas da mesma maneira desde aquela época. Eles já estudam daquela época, já anotam informação daquela época. Então, o trazer o RPG a essa altura do campeonato é uma mudança grande, né? Que pode até atrapalhar eles não acostumados com esse método de aprendizado. Eu até lembrei que eu ia falar, um de vocês comentou que o próprio exército prussiano, né, ensinava a questão de estratégia com jogos, né? Na Segunda Guerra, os Estados Unidos não só vai inserir os jogos para alguns treinamentos, como vai inserir desenhos animados, até mesmo para os caras aprender a pilotar novos aviões. Né? Isso está num documentário chamado Os Desenhos Vão à Guerra, está no YouTube, e eles mostram assim que os soldados aprendiam via cinema. Os oficiais faziam jogos, né? O próprio xadrez, ele nasce dessa perspectiva de estratégia militar. Tanto é que a ponto que eu jogo xadrez, né? Quando tu ganha um jogo, quando tu mata o rei, né? O checkmate, né? Checkmate é a morte do rei, essa é a moral. Então, é muito interessante essa questão dos jogos, e os militares até hoje trabalham com essa questão de estratégia de guerra, né? E os prussianos fazem isso no século XIX, antes da formação da Alemanha, porque o exército prussiano é antes da Alemanha ainda, né? Então, é só esse registro que eu queria fazer, que eu me lembro que foi na fala de, não sei se foi do Saulo ou do Francisco, que veio essa informação, que faz muito sentido. Sim, eu tinha falado, foi quando eu falei sobre o Kriegspiel, que era o modelo que eles utilizavam. Totalmente, Bom, xadrez e pessoal, não capoeira sei. são jogos de guerra. Desculpa, Não, por desculpa. falar, por favor. Por favor, fale. Não, eu só ia colocar ali pra galera já, tem um pessoal me perguntando já no particular sobre o link. Eu vou disponibilizar agora no chat. Eu gostaria de convidar para vocês que têm alguma outra fala final para fazer, que daí a gente vai encerrando a nossa atividade, até pela questão do nosso tempo, tá? Deixa eu dar o start, então, antes dos convidados, que eu só fui um mediador e falei mais que todo mundo, mas eu quero agradecer pelo convite que o DA fez, então, os DAs das licenciaturas fez para mim. Eu acho que eu sempre aprendo bastante, né, ainda mais o pessoal dos jogos. Aliás, o pessoal dos jogos, uma vez eu dava a cadeira de século XX e tinha uma aluna fissurada em Battlefield lá, e aí eu falei com o Marçal, o maluco do Marçal, e a gente fez uma aula de século XX, Segunda Guerra, num laboratório de game. Isso aí faz muito tempo atrás, né? E depois, sempre na história tem os malucos que gostam de jogos também. Aí quando ajuda com os malucos dos jogos, aí fica, né? Fica coisa boa, assim, vamos dizer. Mas eu quero agradecer também,
conhecer o pessoal. O Saulo, o Francisco eu não conhecia, é bom rever a Francine. Parabéns, Bruno. Em nome do Bruno, eu parabenizo todo o DA e o DCE e o pessoal que está aí também na plateia. Valeu, hein? Obrigado aí pela oportunidade. Só agradecendo então aos palestrantes, aos participantes, e essa atividade, só um adendo, ela é uma parceria aí com o DA de Jogos Digitais. Eu acho que a gente já trouxe temáticas em semana acadêmica sobre jogos, mas essa parceria é algo bem novo, assim, né? A gente começou esse ano. Estou colocando para vocês, galera, o QR Code, quem for mais prático, pegar do telefone para fazer a captura. E passe, então, para os palestrantes que quiserem fazer a sua fala final aí de fechamento, fiquem à vontade. Então, queria agradecer o convite do DA de licenciatura para a gente poder ter essa conversa. Agradecer a todo mundo que veio assistir. Professor Rodrigo pela mediação aí e por ter incentivado a nossa conversa também. E é isso. Obrigado pela atenção. E se não houverem mais perguntas, e só queria deixar esse pensamento de que existe uma imagem, quase que um elitismo com relação a jogos, de que para jogar jogos, para gostar de jogos, tem que ser um gamer, tem que ser alguém que é só jogos, que só consome jogos, que só gosta de jogos. Isso não é verdade, eu rejeito completamente essa noção. Jogos são uma ferramenta de entretenimento, assim como um livro, assim como um filme. Eles podem ser usados por qualquer pessoa, para qualquer coisa, para quem quiser consumir jogos o tempo inteiro, eles são apropriados. Para quem quer só dar uma jogadinha no final da tarde, eles são ótimos para qualquer idade, para qualquer pessoa. E como uma ferramenta, eu espero que a gente possa, ao longo do tempo, utilizar eles para melhorar e para tornar o ensino mais eficiente, mais prazeroso para os alunos e para os professores. Então, eu já vou complementando a fala do Saulo também. Agradeço muito a essa parceria, tanto com o nosso DA quanto com o DA aqui, a parceria dos nossos DAs, no caso, de licenciatura e de jogos. E complementando a frase do Saulo, também eu diria que realmente a gente tem que derrubar muito esse estereótipo de que é aquele nerd, tipo aquele nerdão que só joga RPG, tá ligado? Não é isso. E eu acho que para derrubar isso, quanto mais cedo a gente implementa, quanto mais nova a pessoa que a gente implementar isso, melhor vai ser, porque ela não tem tanto esse estereótipo em vista, não tem tanto essa carga que muitas vezes a gente mais velho já começa a carregar. E agradeço a todos que estão aqui, professor Rodrigo pela mediação também, agradeço o Bruno pelo contato aí, e é nóis, e é isso, gurizada. Bom, eu gostaria de agradecer muito ao DA em todas as licenciaturas, né? Agradecer ao Bruno pelo convite, que o Bruno sempre foi meu parceiro do curso, né? Tá se formando também logo logo. Ao Perla, que foi já é meu professor desde 2007, né, Perla? Já tivemos várias cadeiras juntos. É sempre prazer ter a tua experiência junto com a gente, assim, ainda mais quando tu sempre trata de educação básica junto das nossas discussões e tudo mais, né? Em todas as pautas que a gente trata. E eu gostaria de me colocar à disposição, então, se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma colocação. E muito obrigada a todos. Legal. Muito bem, então, gente. Bruno, ali, sabe, aquela atividade, uma dúvida pessoal, 1970, a ditadura convocou o futebol para o seu time. Quem é que vai dar essa palestra? Sabe alguma coisa? Sim, sei sim. Eu já te dou o nome. Só um Tá, não, minutinho aqui. Eu achei que tu ia te interessar por esse título mesmo. é sexta-feira, eu sou capaz de ir até. Eu não me inscrevi, mas acho que vou dar um carteiraço como professor e vou assistir. É Bruno o nome do rapaz, não foi convite meu. É que assim, geralmente esse ano a proposta da semana acadêmica é trazer o protagonismo estudantil. Então, os estudantes, tanto da graduação, que quiserem apresentar trabalhos formados, né, egressos, enfim, poderem estar trazendo. Esse rapaz aqui. Deve ser do jornalismo, o pessoal curte muito lá no jornalismo, na comunicação. Não, tu sabe que ele é da História, mas ele não é da Fevale.
Mas que loucura. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu tô falando besteira, ele é da Facate, eu acho. O nome é Bruno. Sim. Ah, então eu Ficou bem vou o nome. agendar. Mas eu te passo, eu vou te passar. Tá. Eu te peço o link depois. E também estimular a Tá. galera aí, ó. Boa. Valeu, Bruno. Obrigado, cara. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado Então aí. tá. Segue aí, então, pessoal, para quem quiser, o link continue no chat. Qualquer dúvida, eu fico aqui, então, até sair o último da sala, tá? Uma boa noite a todos e um bom restinho aí de quinta e sexta-feira de semana. Valeu. Tchau. Abraço.